quando descobrimos algum segredo do mundo de cima e o complementamos com o que já sabemos e entendemos do mundo de baixo, parece que chegamos a algum lugar e isso nos deixa felizes. Chegamos a descobrir algo e isso dá todo sentido à vida. Mas depois entendemos e aprendemos outra coisa e isso dá mais sentido. E aí outra coisa, e isso dá mais sentido. Mas o aprendizado é permanente. O caminho não termina nunca e não finaliza aqui, neste plano. O caminho continua, né? O nível só dos quatro níveis de entendimento da Torá, e poderíamos expressar um sinônimo dos quatro níveis de entendimento da vida, do universo, do mundo, da alma, do corpo, corpo e alma, matéria, espírito, não está separado. Física, metafísica, na verdade é todo um conjunto, só que nós não percebemos, ou não vemos, não enxergamos o que une esses mundos. Através do que nós unimos os mundos para afirmar que eles não estão separados? Bom, através do mesmo elemento com o qual os separamos. Né? Com que separamos os mundos? Físico, metafísico, não físico. Ontem alguém me passou um texto, porque ia começar a divulgar algumas aulas ou algumas cursos num grupo que a pessoa tem privado, né? Um grupo de terapias e de terapeutas. E digo, muito bem, mas o primeiro que eu vi naquele texto era: a partir de agora começaremos a entender o mundo físico e não físico. Ou seja, de início já começamos dividindo. E de início temos que começar, é importante começar integrando, que é o que estamos fazendo neste momento, ¿ve? Iniciamos integrando mundos, integrando físico e metafísico, integrando a espiritualidade e a matéria, porque na verdade, se nós vemos os extremos, parecem coisas muito separadas, porque não entendemos o que os une, que é a mesma coisa que os divide, que é nossa palavra, nossa percepção dos fatos. Quando nós vemos, enxergamos um mundo separado, um mundo físico por aqui, um mundo metafísico por lá. Somos obrigados a trabalhar nos dois, ou seja, nos dividir e nos separar internamente para fazer um trabalho em cada mundo. E ainda esse trabalho todo esforçado de unir. Vamos entender agora o físico e o metafísico e o não físico, para um dia, talvez entre os dias, se integrar. Vamos entender nossa espiritualidade e vamos tentar trabalhar também nossa materialidade, para um dia, entre os dias, talvez unir, unificar, integrar. Coisa que nunca acontece na vida dos seres humanos. Nunca integram, sempre separam. Separam por etnia, por cor, por nacionalidade, por nome, por bandeira, cultura, gostos. Todo o que você conhece hoje foi imposto por alguém, por uma sociedade que deseja que você se separe, porque você, isso, o acredita que é o que te distingue, o que te qualifica, o que te identifica. Sim, e te separa. Se você não aceitasse nenhuma dessas separações, você estaria muito mais perto muito mais próximo de unir e de integrar. Então, o mais fácil para nós, e digo para nós, e agora vou, não sei porquê, é uma parte de nós, né? Uma parte de nós, os desejos do corpo. Uma parte de nós, os desejos da alma. Mas não quer dizer que estão separados. Se os vemos nos extremos, estão separados. Mas, na verdade, tem um lugar onde eles se unem. Senão, não seríamos um ser, seríamos dois seres. E não somos dois seres em um, somos um ser. E este fato da unificação, de ser um, Echad, que está na Shema, na oração, pelo menos segundo os grandes cabalistas e segundo o próprio Cristo, a mais importante. Isso lo temos em Deuteronômio, né? Qual que é a mais importante quando descreve a pergunta? O Shema, escuta Israel, Adonai é um, Echad. Quer dizer, quando vemos todo separado, y nos vemos separados do todo, ¿ve que son las mismas palabras?
Cuando vemos que todo está separado, automáticamente nos vemos separados de todo, porque también somos una separación. Y si nos viésemos que todo está unido, nos sentiríamos y nos veríamos unidos a todo. Por eso cuando colocamos un Deus externo, no tiene otra opción que estar separados de ese Deus. ¿Cómo? Es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, trascendente, inmanente. Entonces no habría nada separado de ese Deus. Mas de inicio nos separamos. Porque lo colocamos en otro lugar. ¿Cómo puedo me unir a Deus? Bom, a única forma é estar separado. Nossa palavra, nossa percepção, o que nós afirmamos que a realidade é, afirmamos que é algo separado, dividido e afastado, ou seja, distante de nós. Por isso, para tantas pessoas, é tão difícil criar realidade própria. Porque a realidade está lá, depende de, vai saber de quem, de alguém que a pessoa acredita, de um cientista que está procurando a vacina, de um político que um dia fará um milagre e salvará toda a humanidade, ou pelo menos sua população. Ou seja, ilusões, né? E essa pessoa está aqui, em outro lugar distante dessa realidade que, claro que não pode mudar. Por quê? Porque está em outro lugar. O lugar desde onde ela pensa, fala, sente, cria, é outro, não é o mesmo. Outros resolvem e eu sou a vítima daquilo. Isso é separação pura. Separação, separação. O que nós buscamos quando revelamos segredos a nível SOT, o nível mais elevado, é união, unir. Isto que estamos falando agora. Estamos descomprimindo arquivos, senhor. Estamos descomprimiendo arquivos de luz, que en algún momento fueron comprimidos. ¿Por qué fueron comprimidos? ¿Y dónde? ¿Y quién fez ese? ¿Y quién crió esos arquivos? ¿Y para qué también? ¿Ustedes se imaginan, pero que no estamos estudiando, a dónde están todos esos arquivos comprimidos? Una grande parte de ustedes pensó cierto. A Torá son millones de arquivos comprimidos que a cada reunión, a cada leitura, a cada aula, a cada situación que acontece en nuestra vida, que no está separada de eso, a descomprimimos. O sea, ya a luz aparece. Es como un sistema operacional, a donde precisa aparecer a luz desse segredo. E a luz que está nas coisas pequenas é muito maior do que aquelas que estão nas grandes coisas, grandes montanhas, grandes rochas. A luz está em lugares pequenos. Por isso a letra Yud é uma letra tão poderosa, porque guarda muitíssima luz. Por isso, em algumas glândulas, em alguns lugares de nosso corpo e de nossa cabeça interiormente, e todos sabemos do que falamos, o tipo de glândulas, se comprime a luz. Mas aqui não é tomar medicinas, fazer exercícios infravermelhos, não. Descomprimir a luz é entender, é mudar a percepção. E o que acontecia? Então, basicamente, o nível segredo, o nível SOT, é uma descompressão de dados para restaurar o nível SOT, para restaurar a luz, neste mundo e no mundo vindouro, corrigido. Buscamos corrigir o mundo, então precisamos buscar a luz para descomprimi-la, para abri-la. Antes de Moisés, e por que estou falando de Moisés? Estou falando de Moisés por várias razões. A primeira é que iniciamos o segundo livro, não falamos nesse ano porção por porção, mas usamos as energias do período. E as energias do período são as energias do segundo livro, que é o livro de Shemot, Nomes. Esse livro inicia com 3 porções, que são estas semanas, Shemot, Vaerá, Bo, até aí, até o final agora de janeiro. E essas 3 porções guardam energia. Mas algum de vocês, como perguntaram também em cursos presenciais alguma vez, eram umas perguntas que mais se fazia, Sim, mas, espera aí,
o Éxodo, que aparece en este libro de Shemot, Éxodo, o nomes, ¿no? Eh, ¿Aconteció en janeiro? No, como todos vocês sabem, isso acontece depois. Para nós seria o mês de abril. Aí, no ano passado foi 12 de abril, esse ano vai ser, se eu não estou errado, 2 de abril, no próximo ano vai ser 21 de abril, Pesach, chamamos a Páscoa judaica, né? Pesach. O que acontece em Pesach? Justamente esse êxodo, né? Quando o povo sai do Egito e, no nível literal, é um povo que todos os anos sai do Egito e se comemora. Ainda eu não sei o que se comemora, mas enfim, a religião comemora. Então a religião cada ano fica presa desse lugar, né? De um lugar de escravos, veja que pesado, né? Aonde depois precisa andar por um deserto até ter a fortuna que o mar se abra. Talvez em algum ano o mar não se abre mais. Por enquanto sempre se abre. E Moisés larga parte do povo e deixa morrer no deserto. Todas estas coisas terríveis. E Deus castiga e manda pragas, onde morrem pessoas e crianças. E tudo isto é conmemorado incrivelmente. Quando? 15 de Nisan. 14, 15 de Nisan, que cai lá, no mês de Nisan, que é o primeiro mês do calendário hebraico, para nós, lá, alguns dos dias de abril. Esse ano vai ser, como eu disse, dia 1, dia 2 de abril. Mas essas porções estão agora. São para ler agora. Então, peraí, e a energia está quando? Está em abril, lá em Pesach, e todos os dias de Pesach, ou agora em janeiro, nas porções de Vairá, Bo, Shemot. Essa é a primeira questão que precisamos unir também. Nos dois lugares digo, nos dois momentos do ano. Agora, a mesma energia que está um pouco mais concentrada lá na frente, porque estamos falando do Pesach, dos dias de Pesach, lá, dia 2, dia 9, enfim, essa semana, agora temos em 3 semanas, ou até 4 semanas. Todos esses fatos parecem meio esticados. E se alguém esticou esses fatos e os colocou lá na Torá, na Bíblia, quer dizer, é porque estava muito interessado em que possamos analisá-los. Desde nível literal, temos o nível da historinha, temos já o nível do Midrash, o Drash, temos o nível Sot. Desde aquele nível literal, o povo estava escravo no Egito e não deu tempo de fermentar o pão e aí saíram e alguns morreram e Moisés e isso. Toda a história que lemos, todos os anos, a mesma história que os rabinos leem, sem nenhum tipo de... Sim, alguns fazem alguma interpretação, mas é uma repetição da repetição da repetição durante 5.000, mais de 5.000 anos, quase 6.000 anos. É ridículo quase, né? Quando o entendemos. Por que acontece isso? Porque não é para ser assim. Porque cada ano, cada desenvolvimento desta história, que acontece agora em janeiro, que a lemos, se relaciona com uma história que, vamos dizer, podemos dizer, espiritual ou historicamente. Historicamente, se você lê o nível literal. Espiritualmente, se você lê o nível segredo, o nível solto. Sim, se relaciona, mas deve ter um sentido diferente. ¿Para qué que no estemos todo escrito lá? 2 meses antes de que as coisas aconteçam. Para que não aconteçam. Ou para que não se repitam. Ou para que se acontecem, aconteçam em outro nível do aprendizado. E este era, vamos dizer, o problema, não diria, o nível de consciência dos patriarcas que vieram antes de Moisés. Abraão, Isaac, Jacó, o pai, filho, o neto, até José, podemos dizer, o patriarca também. Todos esses patriarcas tinham um nível de consciência menor do que Moisés, porque eles não entendiam isto de que, através de você
mudar tua percepção, você poderia não ter que viver o evento. A partir de eu entender que Egito é um cárcere simbolizado pelo corpo físico e pelos desejos do corpo físico, eu não precisaria passar pela escravidão, nem ter que viver todo aquilo. Qual que é a escravidão? É, escravidão, nós falamos em absolutamente tudo o que acontece na tua vida. Quando você tem 1 milhão de ideias e não as leva à prática, você ficou preso no Egito. Egito é o estreito. Mizraim significa Egito e significa um lugar estreito. Um lugar por onde as coisas se estrangulam. Por exemplo, nossa garganta. Por exemplo, o canal de parto. Os dois lugares onde nossa criação fica presa ou fica comprimida, onde é mais difícil passar da ideia para as mãos, para a manifestação, para a ação, precisamos passar pelo canal mais estreito do nosso corpo, que é nosso pescoço, que é nossa garganta. Ou seja, todo o infinito luz, esse Ein Sof, se comprime em palavras. Imagina se essas palavras são palavras malditas, toda a luz está sendo desperdiciada. E aquilo que está na ideia, ou muitas vezes são palavras não ditas, então você tem, não sei, a pessoa que estuda e estuda e estuda para uma prova, quando chega a hora da prova, esqueceu todo. Por quê? Porque não era estudar, era entender o que está fazendo com que ele esqueça. Um palestrante que estuda, estuda, estuda a palestra e quando sobe, travou. Ah, então preciso estudar mais. Não, precisa entender o que emocionalmente está acontecendo para que desde esse lugar não circulem e não transformem essas ideias em ações ou em manifestações. É a mesma coisa que um bebê que passa o tempo e a semana onde tem que nascer. O mais provável é que todos os dias seguintes sejam complicações até morte. O que era para ser vida acaba se transformando em morte. ¿Por quê? Porque não se passou por esse canal estreito, se evitou o canal estreito. O canal estreito de parto, o canal estreito da garganta. Essas pessoas que ficam em silêncio, que nunca falam, estão processando algo internamente. Porque se não falariam, exporiam. Algo internamente impede que elas passem por esse canal estreito, por esse Egito, por esse Mizraim, por esse lugar. Isso é o que nós entendemos e precisamos entender, e seria ótimo que entendêssemos agora, quando vemos escrito. E imaginamos a emoção quando a garganta fecha, quando que é? Quando a pessoa se enche de emoções que não sabe explicar. Agora é o momento esse onde as coisas têm que confluir na tua garganta e tem que se afunilar e tem que passar para um lugar muito mais amplo, Que esse lugar amplo, esse lugar de expansão, se Mizraim, ou todo o que acontece antes do coração, é um lugar de contração, o nosso coração é um lugar de expansão. O que acontecia com esses patriarcas, voltando ao assunto e fechando a lógica? Eles só conheciam o nome que foi revelado para Abraão, que era El Shaddai. El Shaddai significa os limites. Tanto que a gematria, depois, se dá tempo, vamos ver, a mesma gematria 314 é a mesma gematria de Metatron, aquele que coloca os limites no plano físico, O arcanjo que limita, que controla o físico deste mundo. Por isso os cabalistas falam o anjo que deste mundo, e que nem o pronunciam, mas na verdade é aquele que está do lado do trono do rei, Metatron. Então, tranquilamente pode ser pronunciado. Porque o nome verdadeiro, se não pudesse ser pronunciado, não o conheceríamos como não o conhecemos. Isso acontece em todos os ámbitos. Quando o nome foi revelado, pode ser pronunciado. Então,
Moisés ganha outra percepção, que é uma percepção interna. Qual que era a percepção dos patriarcas em relação com Deus, com o divino? A percepção de que Deus se manifesta nas coisas boas e nas coisas ruins, nas acidentes da vida, que tem que passar por provas, e se passa essa prova, então Deus é bom, e se não, Deus é ruim. Um Deus externo. É o Deus, sim, infantil. Aquele Deus, as pessoas que dizem, agradeço por ter passado todos esses problemas, porque agora isso me ensinou. Esse é um Deus infantil. É aquele Deus El Shaddai, dos patriarcas, que tinham a consciência inferior. Você agradece se você aprende antes de passar por o problema, não que teve que passar pelo problema. O fato é que para justificar que você passou pelo problema e não ter muito aprendizado, e ainda falar de você e do problema, você agradece a isso. Que senão não estaria aqui. Sim, senão poderia estar aqui, se tivesse entendido a lógica do problema. Só que para entender a lógica, você precisou passar pelo problema. E isso não é um mérito, é um demérito. Isso é o que acontecia com os patriarcas. Da próxima vez, se lembre, quando você falou, oh, mas graças que eu passei por aquilo, hoje eu tenho aquilo. Não, graças não. Ao contrário, se você adquirisse essa consciência de que não precisava passar por aquilo, por quê? Porque você está dando um sinal muito claro aí. Eu preciso sempre passar por problemas para aprender. E para eu aprender mais, eu vou ter que passar por mais problemas. E minha vida vai ser um contínuo limite. E isso é o que significa El Shaddai. Os limites, a limitação. Outra palavra, o basta, o chega para lá. A vida te limitou e aí você foi obrigado a aprender. A vida te limitou e aí você caiu nas reuniões de Kabbalah. A vida colocou um limite e aí você caiu nas reuniões de criação de realidade. Bom, há outra forma. Existe outra forma. Não esperar que o limite venha de fora para reconhecer que existe Deus ou para negar que existe um Deus porque depende do que aconteceu. Não. Aí a pessoa sempre vai estar como objeto. Vai estar sob a influência de causa e consequência. Causa, consequência. Ou seja, causa e efeito. Causa e efeito. Leis de causa e efeito são as leis que estão no nível de El Shaddai. El Shaddai. A palavra Shaddai, como eu disse, tem a mesma gematria, o mesmo peso de números, o mesmo peso de consciência que Metatron. Depois vamos ver quanto. E Moisés, o que Moisés entendeu? Entendeu uma percepção interna. Entendeu como a luz se manifesta, ou a luz do divino, ou a luz de Deus, se manifesta internamente. Condição necessária para se libertar. Para libertar uma parte nossa que fica presa do físico, dos desejos do corpo. E como sabemos que Moisés entendeu isso perfeitamente? Porque se revela um novo nome. E esse novo nome é esse nome do coração, o nome que está em Tiferet. Yahvé, Yud-He-Vav-He, o tetragrama. Esse é o nome que se revela para Moisés. E com esse nome ele pode ter a força ou o poder de fazer algumas coisas que não teria feito desde a consciência de El Shaddai. De esperar que os limites avancem para você reagir. A consciência de o tetragrama é você avançar para que as coisas mudem. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa é a nova consciência, ou a consciência do Moisés, que aparece agora sempre no mês de janeiro, para dizer, peraí, tem uma consciência que você esse ano poderia usar. Se você conseguiu passar pelas penúrias da lista de Ano Novo e todas as coisas que já falamos na reunião anterior e entendeu tudo errado e está comemorando coisas que repetitivamente te deixam cada vez mais magoado, então agora você está nessas primeiras porções de Shemot, o nome, e aí vê como estamos associando tudo, e você agora entende que você pode ser a causa do que acontece. E se você não for a causa
100%, ou seja, 100% responsável pelo que acontece, virán alguns momentos para te reforçar isso. Virá Pesach, virá a conta do Homer, virá o Rosh Hashanah, Yom Kippur e todas as coisas que acontecem depois, para que você continue sendo chacoalhado, se você não entendeu de primeira. Porque se você entendeu de primeira que você é o Criador e que Deus atua através de você, como atua através de Moisés, você não precisa do restante. Não precisa de Pesach, de Homer e de todas as outras coisas. As outras coisas só chegam porque a pessoa não entendeu. Porque a pessoa ainda acredita naquela consciência limitada de que de fora acontecerão algumas coisas e ela tem que reagir a isso. El Shaddai, os limites os coloca o de fora. Lembrem-se das provas e das coisas que passa Abraão, Isaac, o próprio Jacó, as provas, quando o filho morreu, não morreu, foi para Egito, e ainda julga que essa morte tinha sido errada, e esse julgamento custa muito para o Jacó, tudo o que já estudamos nas porções. Agora estamos estudando de um nível ainda mais elevado. Eh, y que no precisaba pasar por todo eso. Si te hubiese entendido esta ley de causa y efecto, ¿cómo te habría sido? ¿Precisábamos 12 filhos? ¿Precisábamos más 12 tribus de Israel? ¿Qué que está nos marcando eso? Que existe una progresión de 12, donde todo menos precisamos repetir experiencias. Cuando descen los filhos de Israel, cuando desce esa alma para ver a luz, cuando dice dar a luz, es dar a luz. Cuando dice dar a luz o qué? A alma. A alma y o corpo, o ser inteiro, todo precisa ver luz. Y esa luz la tenemos ahora, en esas porciones, que ya nomeé, que son estas de estas semanas. E esto va muito além de astros, porque sempre que falamos em Kabbalah, neste nível, estamos falando fora do sistema astral. Estamos falando de um nível que na Kabbalah chama o Teli, um nível que está noutra constelação, noutro sistema astral. Por quê? Para não ficar preso justamente da astrologia ou das pressões dos planetas. Claro que antes de ficar presos, como todo, así como o Egipto, podemos usar eso para nacer, porque ese es un nuevo nacimiento, eso es otra cosa. Y lo que nos vamos a descubrir después cuando ande presente las energías do mes, que entendemos que no son para se submeter a eso, son para trabalhar com isso, para nos elevar com isso, que é uma consciência completamente diferente. Eu posso entender as energias de início de mês, por exemplo, Rosh Chodesh, neste mês, ou qualquer desde a consciência da limitação. Que isso te limita e você agora precisa atuar de determinada forma, porque determinada energia está valendo. Ou ao contrário, você ver isso e dizer, eu vou usar isso a meu favor. Como? Vou aplicá-lo em diferentes âmbitos. Mas para isso tenho que ter trascendido o Egito, tenho que ter nascido. Então, esse canal estreito é para que possamos ter um novo nascimento, uma libertação. Todo se trata de libertar a alma do corpo. E com isso, claro que quando o corpo não é... O corpo está nominado como o faraó nos escritos, né? Quando o corpo entende que já não tem domínio sobre a alma, ele também muda suas atitudes. Chega um novo faraó que não reconhece a José, né? Porque vem de outro lugar. Já não é um faraó que conhece todo e domina todo. E ao qual tiveram que mandar muitas pragas, né? Mas as pragas também têm a ver com cada nível de consciência, por isso são 10. E por isso, das 10, no primeiro dia da porção de Baerá, que aparecem 7 pragas, aparecem no primeiro nível sangue, no nível Malkut, no primeiro nível, o nível mais baixo. Para quê? O sangue é o que comunica todo. Toda essa percepção, todas as tuas crenças, toda a tua biologia, tudo o que surge a partir de tua palavra, de teu entendimento, circula por cada cantinho de teu corpo. Para quê? Para informar a todos os teus órgãos, para informar a
todos tus sistemas, esse é o nível sangue, é o nível DAM, que é o nível 44, a palavra DAM. Já 45, com um alfa a mais, já tínhamos visto isto, é o nível Adão. O nível já com uma consciência. Mas o nível sangue é esse nível Makut, o nível da primeira praga. E a segunda praga, essa já está em Yesod. A praga em Yesod pode ser, sim, se hoje perguntássemos para qualquer pessoa, que é o que você mais deseja nas pessoas, as massas, né? As pessoas, baixos níveis de consciência, dinheiro e sexo. Por quê? Porque o corpo está no comando, o corpo quer isso em Yesod. Quer exceso de dinheiro, sabemos como termina. Exceso de sexo, sabemos como termina. Sexo sin propósito. Esa es la praga que elimina exactamente esos excesos. Esos excesos no son algo casual. Esos excesos son justamente para que eles se esgoten rapidamente y a pessoa possa partir para desejos muito mais nobres. Por eso existen esos desejos que estouran rapidamente. A pessoa pode querer un nivel de vida, bom nível de vida y ter determinadas coisas, mas depois eso apodrece interna y externamente. Cualquier exceso que tenga a ver con desejos del cuerpo, más cedo o más tarde apodrece. Y eso que está nos marcando justamente todo este ensinamiento de este periodo. ¿Ve? Estamos tomando o periodo todo ahora. Estamos tomando todo periodo. Esto también nos explica por qué a Torah no se revela a Abraham. Algunos preguntan, ¿por qué Abraham no debería ser quien recibe a Torá? Abraham no debería ser... ¿eh? No, porque tenía este nivel de conciencia más primitivo, donde todo dependía de causa y efecto, de eventos físicos, regulado por este El Shaddai, que está donde, está allí, en Yesod, El Shaddai. Y Isaac y Jacob, misma cosa. No se reveló a Torá para eles. No se revelaron as instruções para que possamos antever as questões e resolver ou dissolver todo para que não tenhamos que resolver depois na nossa vida, para que não tenhamos que passar pela doença, pelo divórcio, pela falência, para aprender. Se revela só para Moisés. Por quê? Porque ele tem outra consciência. Não é só Moisés que tem a... Hoje temos pessoas com consciência pura dos primeiros patriarcas e temos pessoas com consciência pura de Moisés, que sabem que podem antever e criar algo diferente de antemão. Podem dissolver isso antes que se precipite um corpo físico, a nível tumor, a nível doença, a nível... Temos, claro que temos. Então, hoje, extraímos esse ensinamento para que não tenhamos que sofrer isso depois. E estar na correria lá em Pesach, dizendo agora quero aprender como funciona, para ver se eu resolvo algo com esta energia de Pesach. Sim, em Pesach você vai ouvir porções para já que estão relacionadas a isso. Sair do Egito, fazer a grande caminhada pelo deserto, e você precisa passar por um deserto, e esse deserto não vai ser fácil, e ainda vai ter que ter o privilégio ou a sorte de que o mar se abra na tua frente, para depois fazer outra longa caminhada pelo deserto, e talvez quando chega na Terra Prometida dizem, não, você não entra, porque você não foi totalmente puro e perfeito. Isto é o que nos traz a consciência de Moisés. Existe uma possibilidade, então, de entender que nós somos criadores de evento e nós podemos usar uma consciência que é muito mais profunda e não superficial, como essa consciência dos primeiros patriarcas. Mais. Que mais que eu ia falar em relação com esta porção? Bom, eu vou mostrar alguns slides e já passamos, então, para o que a Anne tem para esse início de mês. Então, aqui ordenando. Estudamos o relativo à saída de Egito em janeiro. Ou seja,
os acontecimentos espirituais ou físicos acontecem em abril, mas o relativo a todos esses acontecimentos para trazer um aprendizado agora. Nas porções do mês de janeiro, correspondentes ao segundo livro, principalmente nesses dias que já nomeei, a revelação das letras que têm o potencial de mudança das células, no nível físico e no nível da alma, nos níveis sutis, sem passar pelo evento físico. Tanto Ot como To, como Aleph Tav como Tav Aleph, tanto a palavra célula como letra, ou seja, as letras, o que lemos, o que aprendemos, o que falamos, o que entendemos, o que percebemos a través das letras, tem o poder e a capacidade de mudar nossa biologia. Quando? Agora, sem esperar o evento físico, sem esperar que aconteça o evento físico. Então, a mesma energia está presente nos dois momentos. Os patriarcas, já eu falei, precisavam passar pelo evento físico e pelas provas. Esses seres humanos que têm a mentalidade ou o pensamento dos patriarcas não entendem que a Torá é um código para não ter que passar pelos eventos físicos, tanto que a palavra Torá significa instruções. Não ter que atravessar o mar físico, o deserto físico, e sim através da sabedoria e do entendimento. Ou seja, Chokmah e Binah. Ou seja, que esse potencial de criar através do pensamento e da palavra é o potencial de Moisés. Por isso ele está acima hierarquicamente dos patriarcas e matriarcas. E por isso se revelam os nomes e as palavras criadoras para ele. É como uma elevação de consciência toda, no universo todo naquele momento. Vamos dizer, um portal cósmico que se abre no momento. Já nem estamos falando da entrega da Torá, estamos falando de quando Moisés começa a ser protagonista dos escritos. O sistema está nos mostrando que temos a opção de passar pelo problema para depois buscar as soluções e o entendimento desse problema para não repeti-lo, ou temos previamente a opção de entender sem ter que passar por isso. Exatamente o que tentamos fazer nestas aulas. Só que, se você assiste 1, 2, 10 aulas e depois diz, mas eu tenho que passar, sentir a situação, eu tenho que viver a situação para entendê-la. Eu já ouvi isso. Eu preciso viver a situação para entendê-la. Essa é a consciência mais primitiva. Essa é a consciência de El Shaddai. Ou dizer, eu agradeço ter passado pela situação, aquilo que falava antes, né? Agradeço ter passado por aquele problema para agora sentir, bom, essa é a consciência primitiva. Pode ser duro para alguns, que passaram pela situação. Eu passei situações que nem conto nas aulas, nem conto. Por quê? Porque não é esse o intuito de contar teus penúrias para com isso se fortalecer ou que os outros se fortaleçam. Não. Hoje, 2026, o que eu desejo que não tenham que passar por isso, que possam aprender o mecanismo e a dinâmica para não ter que passar situações de, como se diz, em português, de sufoco, de problema, de sofrimento. Ninguém precisa passar por sofrimento. Eu sei que nosso ego fica lá no alto, passei por um sofrimento e você não passou, e com esse sofrimento eu aprendi, porque esse divórcio me ensinou. Se tivesse ensinado tanto, não teria se divorciado. Não, o que ensina não é isso. O que ensina é todo o que você aprendeu da experiência, e você poderia aprendê-lo antes. Aqui, então, transitamos a consciência de Moisés e não os patriarcas e matriarcas. Entender, para nos libertar em janeiro, anula todo o processo de Pesach, porque em Pesach já não estamos presos em Egito. Então, qual seria o sentido da libertação? Qual seria o sentido do êxodo? Qual seria o sentido de sair do Egito se já não estamos presos em Egito? Qual seria o sentido das pragas, se já não estamos presos? Eu contei 2 pragas. Chegamos agora num slide, já vou comentar as outras, tá? Essa percepção primitiva, por exemplo, é a consciência de agradecer pelas coisas ruins porque nos trouxeram aprendizados. Essa é a consciência superficial de quem busca o divino através da escravidão física no Egito. Não, eu era feliz no Egito, por isso eu quero voltar. Aí morriam no deserto, não se esqueçam disso. Não, eu era feliz no Egito porque eu tinha carne e comida. Sim, claro, os desejos do corpo estavam atendidos no Egito, né? E vejam que isto acontece principalmente quando a pessoa passa por coisas físicas.
Ou seja, que é o corpo falando. Eu passei por uma doença que quase me leva, mas como não me levou, é o corpo que passou. Você não, tua consciência não passou por nenhuma doença. Ao contrário, nem precisa passar por doenças físicas tua consciência, se realmente é uma consciência elevada. Os estou falando desde vários lugares para que possamos entrar nesta. Então, essa também é a consciência de El Shaddai, que era um nome conhecido pelos patriarcas antes do novo nome ser revelado a Moisés. El Shaddai, agora sim, carimbamos aqui, limitação. Diferente da consciência do tetragrama, o nome revelado a Moisés que atua desde Tiferet, como a coluna central que conecta o céu, Binah, e Tiferet, de Binah a Tiferet, como a terra, de Tiferet a Malkut. Ou seja, aí fica conectado de Binah a Malkut. Quando aparece esta consciência nestas porções, neste momento. Então, aqui para mais graficamente, os que não estão familiarizados com a árvore já se familiarizam. O centro da árvore, esse eu sou, eu serei, todos seremos desde esta consciência ou desde a outra, né? Tetragrama, Yahvé, Yud-He-Vav-He, Yud-Ke-Vav-Ke, todos os nomes que se falam por aí para não falar um nome, tudo bem? Yud-He-Vav-He, o sol, que brilha e aquece. Então, se o tetragrama é o sol que brilha, Shaddai é a atmosfera que filtra os raios para que a vida na Terra seja possível, garantindo que a energia seja usada para a continuidade e não para o desperdício egoísta, o que falávamos antes. Sexo sem controle, criação sem controle, todo tipo de criação sem controle, sem limites. Uma criação sempre precisa ser limitada. Eu criei não sei o quê. Quantos criei? Milhares. Eu criei para mim prato para me alimentar. Quantos? Tenho 2.000 em casa. Não, para quê? Tenho que limitar essa criação porque não me conduz a nada. Só me conduz a que isso se deforme, né? Isso é o que nós temos aqui, em Shaddai. O filtro para que a vida seja possível, né? Aqui temos o sol e aqui temos um filtro. Um filtro para que as camadas que estão na nossa atmosfera, né? Os filtros estão em nossa atmosfera. Para quê? Para que o sol não acabe conosco. Os filtros para as camadas de ozônio, os filtros para os raios gama, os filtros para tudo o que te mataria. Apesar de que todos buscamos a luz de Keter, não duraríamos um segundo na luz de Sin Yesod, na luz de Hod, de Nes, de Tiferet direta, não duraríamos um segundo nesse plano. Esse é o motivo pelo qual Shaddai, e não Yud-He-Vav-He, que é mais elevado, mais elevado, Yud-He-Vav-He, está aqui em Tiferet. Este seria Shaddai, que está mais próximo de nós. Esse é o motivo pelo qual é usado na porta de todas as casas de pessoas religiosas e não religiosas. Os judeus, quase todos em Israel, usam a mezuzá. Quando você desce no aeroporto, lá em Tel Aviv, tem uma mezuzá gigante. E que tem essa mezuzá? Que protege não apenas contra a negatividade, mas contra excesso que não poderíamos conter pelo tamanho de nossa vasilha. Não poderíamos conter um excesso de luz, então Yesod está ali para regular essa luz. A mezuzá entra em todas as portas. E o nome que a mezuzá tem é Shaddai. Shin, Dalet, Yud. 314. Não sei se para alguns, para os matemáticos, seguramente 314 é um número que soa bastante, né? A correção deste mundo, então, começa quando paramos de lutar contra a pressão e começamos a usá-la como combustível para a dissolução dos desejos do corpo, permitindo que a luz flua sem obstáculos pelo canal que conecta o infinito ao agora, ou seja, o infinito Keter ao agora Malkut. Esse canal de manifestação também pode se manifestar agora, neste tempo de tempo e espaço. Assim como veremos na gematria e nas energias do mês que a Anne vai apresentar, a consciência de Shaddai nos mantinha culpando o mundo físico pela nossa realidade.
Enquanto a energia do tetragrama destrói essa visão e nos eleva, representada pelas pragas e pelo que é transmitido a Moisés, tanto na escravidão do corpo físico, quanto no mais alto de suas meditações. Qual que foi o momento mais alto da meditação de Moisés? Quando sobe o Sinai, porque alguma vez trouxemos essa simbologia e essa gematria, né? O Sinai significa meditação, meditação, alta meditação, meditar com nomes divinos. Então, nesse momento que Moisés não sobe fisicamente na montanha, sobe através de uma meditação cabalística. Essa outra consciência do tetragrama, realmente divina, não exige provações, porque é interior. Enquanto a outra, do El Shaddai, é uma consciência superficial de quem busca o divino através da escravidão do corpo. Uma consciência temporal e finita. Os desejos do corpo, então, são desejos daquilo que todo mundo quer. Dinheiro, sexo, todas as coisas que dão prazer ao corpo, até que isso já não dá mais satisfação duradoura. Porque se esgota quando? Na hora que é satisfeito. ¿Por qué se esgotan? Para que a pessoa descubra que o que procurava não era isso. E continue buscando. Aqui tem uma inteligência divina, Não vamos pensar que nos desejos excessivos de dinheiro, de sexo, de poder, de reconhecimento, não existe uma inteligência divina, não existe uma inteligência divina. O mais provável é que aquele que busca desejo de reconhecimento, na hora que é reconhecido, busque mais reconhecimento. Por quê? Para numa hora entender que nunca vai ser atendido devidamente. Então, em Kabbalah, a satisfação está acima desses desejos do corpo. A satisfação que está acima a chamamos luz. A luz é a satisfação que está acima dos desejos do corpo. Escuridão ou morte é o relativo ao que morre, ou seja, ao corpo e suas limitações, que seria o relativo a Shaddai, que agora vamos ver. Também precisamos usá-lo, mas vamos ver quando e onde. Por exemplo, quando você precisa estabelecer um limite no mundo físico, você precisa usar Shaddai. Como nós falamos, senão todo se desconfigura. Mas uma coisa é você usá-lo, você como e não você responder a isso. Luz, então, ou vida, é o relativo ao que permanece, ou seja, nossa alma. Yud-He-Vav-He. Essa é luz ou vida. El Shaddai está relacionado aos limites do corpo. É a mesma consciência primitiva que opera quando alguém agradece pelas coisas ruins, porque elas ensinaram o caminho. Essa é a essência de El Shaddai. Essa é a essência del Shaddai, o nome conhecido até esse momento antes de aparecer Moisés. O que está escrito? Aparecia a Abraão como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahvé, não me fiz conhecer. Está claro, né? Enquanto El Shaddai, então, sustenta a vida dentro das regras, o tetragrama é o motor dos milagres e da liberdade absoluta. O nome, as novas letras. Por que aparece lá em Nissan? Porque a palavra Nes é a palavra milagre e está relacionada com o nome Nissan, que Nissan tem duas letras Nun, que seria milagre dos milagres, Por isso aparece nesse momento, porque quando se revela o tetragrama. Para quando se revela na porção, para nós, agora. Isso é o que nós temos que aproveitar. Não esperar que se revele lá quando estamos na grande escravidão, Shaddai está ligado à raiz Shad, que é seio, representando a nutrição passiva e protegida. É o nível da gestação onde o feto recebe todo sem esforço, dentro de um sistema de leis naturais e limites. Por isso, Shaddai, Dai significa limite. No Egito, a alma está no útero protegida, mas limitada pela natureza. Esto se aplica en muchas instancias. Son conciencias cósmicas inclusive. Cuando alguien espera, por ejemplo, ser protegido pelos limites del Shaddai,
Existen muitos exemplos, mas, por exemplo, energia feminina, em Nukva. Nós falamos na mulher para que se entenda com exemplos do dia a dia, mas um estágio ou um estado é quando a mulher busca proteção. De quem? De Zerampim, do masculino. Mas quando a mulher se eleva, aonde se eleva? A Binah. Lembra de Lea a Reiche, de Reiche a Lea, que unem as duas letras G? Bom, a mulher se eleva a Binah. E aí vai buscar proteção? Não, porque de ser principalmente e unicamente Basília, passa a se elevar acima desse nome do tetragrama e passa a ser luz. Então busca conteúdo. E se o homem não tiver esse conteúdo? E se o homem não se elevou para Hogma, para novamente conter? Bem, quando falamos de nomes, falamos de energias, e em Keter nós temos Egie, estamos falando de absolutamente todo. Todo está relacionado. Quando começa a insatisfação, pelo preenchimento, alguém tem que preencher essa vasilha. Ou quando a pessoa começa a se elevar e começa a atuar como luz, e busca uma vasilha, mas não é qualquer vasilha, é uma vasilha que não quebre. E tudo está relacionado com isso que estamos falando. Agora estamos analisando estes dois nomes, mas em algum momento vimos todos os nomes em alguma aula específica, e ainda temos para ver mais profundamente estes dois nomes relacionados com vasilha, com luz e com todas, assim, não só as emoções, sino as reações humanas que explicam cada uma dessas consciências. Mudar, então, de Shaddai para tetragrama significa que essa alma escrava do faraó, o corpo físico, já não estaria mais sobrevivendo no sistema de causas e efeitos, mas estaria nascendo através do Egito interior, para uma realidade onde a vontade da alma colapsa a função de onda da matéria. Esse slide não vai, esse aqui, ó. El Shaddai é o filtro que adapta a voltagem da luz para que o vaso não quebre, como se fosse uma tela de proteção nessa janela cósmica. Aqui temos um recipiente, um vaso, que é nosso mundo físico, e isto levado a cada um de nós, cada um nosso próprio recipiente, onde precisamos uma tela que atue de proteção, assim como de proteção dos raios que poderiam nos afetar. O exílio no Egito não é um evento histórico, é um arquétipo da alma aprisionada no corpo físico. O novo rei, que não conhecia José, representa o despertar da consciência egoica, o sistema de defesa do corpo, que bloqueia qualquer tipo de nutrição espiritual. Egito é a biologia do corpo que buscamos tornar sagrada, representada pelos lugares mais estreitos, como aquilo que eu já falei, a garganta e o canal de parto. Lugares onde nossas criações veem a luz pela primeira vez. Aqui precisamos entender que todo nascimento de ideias, de projetos, de evolução, não só de pessoas ou de almas, exige uma angústia do estreito, um Mitzrayim. Metzraim ou Mitzrayim. Sem o aperto da garganta, não há voz. Sem o aperto do útero, não há vida. O Meitzar Garon, seria o estreito da garganta, é a consciência do Egito pessoal, que está retida no pescoço. Isto que falamos antes. O lugar mais estreito, quando a luz da ideia não consegue descer para a ação, ou não consegue descer para as mãos, para se entender melhor. Alguém que tem 1000 ideias e procrastina, o palestrante que, mesmo tendo todo estudado, sobe no palco e trava. A solução não é estudar mais, sim destravar, reconhecendo a trava emocional. O faraó, precisamos reconhecer o faraó que está trazendo julgamento e medo, estrangulando a garganta e impedindo a passagem. O que acontecia com o faraó? Não queria largar os escravos. Não queria largar os escravos e usava todo tipo de artilúgios.
A garganta é o canal estreito que conecta os mochin. O mochin são cérebros, que tem a ver com sabedoria, com cérebros, ao corpo, que são as emoções e a ação. Metafisicamente, o exílio no Egito é o estado onde a consciência está estrangulada, impedindo que a luz da alma governe os desejos do corpo. As 10 pragas, então, não são desastres naturais, são intervenções cirúrgicas nas 10 sefirot da impureza, ou nas 10 clipot. A tese é que, para subir, é preciso desconstruir o faraó do ego e do julgamento em cada dos 10 níveis da alma. O que aprendemos com isso, então? Depois da apresentação da Anne, podemos trazer mais alguma conclusão, mas dos hidush, que são os insights mais profundos, é que o faraó é o vaso rígido. E a unificação revela que Egito não é um lugar geográfico, mas um estado de vácuo sem luz. As pragas ocorrem porque a luz do Criador, o nome revelado a Moisés, começa a entrar em vasos que foram construídos para o nome El Shaddai, o nome da limitação. Então, a praga é simplesmente o efeito da luz infinita tentando habitar um vaso finito. Isso para fechar toda a lógica do que a gente vem contando desde o início, né? A transmutação dos nomes. Diz, apareci para Abraão como El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé não fiz me conhecer. Marca a transição da gestação para o nascimento. O ensinamento supremo é que o Egito, ou seja, o limite, é o útero da divindade humana. O útero da divindade humana. A angústia que sentimos na garganta, que, como falamos de Meitzar Garon, ou nas pressões da vida moderna, não são sinais de que estamos perdidos, mas sinais de que estamos prontos para nascer. Bem-vinda, Anne. Boa tarde, Está Horácio. pronta Boa para tarde a todos. começar? Boa tarde. Sim, estou pronta para começar. Eu Beleza. vou direto aqui para o slide. Aqui. Então, Rosh Chodesh Shevat. Hoje eu quero começar a apresentação com duas perguntas, né? Que a gente vai compreender e, com certeza, aí, identificar as nossas respostas interiores durante a apresentação e durante este período, né? Se eu fosse um aguadeiro, que tipo de água eu estaria distribuindo em minha realidade, sabendo que ela irá nutrir o que vai crescer? Segunda pergunta: quem somos nós, além do que disseram que deveríamos ser? Então, Rosh Chodesh Shevat é o 11º mês do calendário hebraico, está associado ao signo de Aquário, representado por um objeto, um balde, um jarro, né, em formato alongado, ou um aguadeiro, que não retém o conteúdo, mas que canaliza e distribui. Está regido pelo planeta Saturno, planeta do limite, da responsabilidade e da estrutura. É o planeta regente de 2 meses consecutivos, Capricórnio e Aquário. E tem de elemento ar, né, ligado ao nosso pensamento, à nossa consciência, à comunicação, à inovação e à capacidade de conectar diversas inovações e ideias. Então, Saturno rege os 2 meses consecutivos, né? Capricórnio, que vimos com detalhes, né, na reunião anterior. Então, Saturno constrói em Capricórnio, né? Regras, disciplina, estrutura, contenção, né? A gente até associou com o número 4, né? O número como se fossem as 4 bases de uma cadeira que sustentam, né? Então, essa foi a energia de construção em Capricórnio. Em Aquário, Saturno encara o infinito, uma face voltada para a vastidão e para o desconhecido, né? Então, aqui, até nessa imagem, a gente consegue ter essa visão, né? Esse olhar para a vastidão. Então, neste mês, nós temos a energia disponível para irmos além das nossas estruturas conhecidas e criadas por nós, as crenças, o que nos limitam, os nossos padrões, né? E conhecer uma vastidão além do eu. Transformar, claro, e usar a disciplina construtiva de Tevet como uma plataforma de lançamento em direção a algo maior. O movimento entre os meses, né? Então, a gente sabe que a letra Bet criou o planeta Saturno. Então, em Tevet trabalhamos com essa energia que eu já citei, e agora em Shevat, perdão, temos disponível a energia da destruição construtiva, de sistemas internos obsoletos, né? O foco não é
o que nos contém, mas o que nos expande. E aqui eu queria trazer uma analogia, né? Como nos tornarmos um escultor da nossa realidade, né? Então, derrubar sistemas, mundos e muros internos que não funcionam mais. Se a gente puder, cada um de si, né, se imaginar como um bloco de mármore e, ao mesmo tempo, como um artista da nossa própria obra. Sabemos que o que existe em nós é belo e luminoso. Então, a gente remove esse excesso para acessar essa essência que existe lá dentro desse bloco. Shevat não nos convida a romper por oposição, mas a desmontar aquilo que já não sustenta a transmissão da luz, transmissão da nossa essência. Dentro desse mês também há uma festividade chamada Tu B'Shvat, que significa, né, que é referente ao Ano Novo das Árvores, né? É uma janela cósmica e sim, a gente pode trazer aqui para o entendimento cabalístico para aproveitar essa janela cósmica, né, como uma oportunidade de conexão com o reino vegetal e aprendizado com isso também. Então, por que isso é relevante espiritualmente? A árvore, ela cresce desafiando a gravidade, mas se ancora nela também por meio das suas raízes, né? Neste mês, temos uma janela cósmica para renovar a nossa capacidade de crescimento e frutificação. Se Tu Shvat marca o ano novo das árvores, Shevat marca o ano novo da qualidade dos nossos pensamentos. Como conectar isso? Nossas raízes estão no céu. Então, segundo o grande cabalista aí, o Arizal, a estrutura da realidade é invertida. As raízes estão no céu e os frutos se manifestam na terra. Então, aqui nessa imagem a gente consegue visualizar as raízes no céu, dentro da árvore da vida, inclusive, Keter, Hokmah e Binah, e as raízes aqui na terra, em Malkut. Né? No céu estão as raízes, a origem espiritual, o invisível, né? E na terra estão os frutos, a manifestação física, a consequência, né? Não podemos mudar os frutos da nossa realidade externa mexendo nos galhos, né? A correção está na raiz. E a correção é a correção dos frutos que já estão aqui? Não, são as correções dos nossos pensamentos, né? Para gerarem novos frutos. O que está, está. E como, né, essa conexão está em nós, né? Se as raízes estão no céu, onde elas estão em nós, a raiz é o nosso pensamento, principalmente o nosso estado de consciência, a nossa percepção da realidade. O pensamento é a primeira vasilha para a luz. Ela antecede a palavra e a ação. O crescimento verdadeiro começa no oculto, começa no que estamos pensando. Cada pensamento sustentado é uma semente sendo plantada nos mundos superiores. As letras criadoras, aqui as duas forças criativas que botam a energia deste mês, é a letra Tzad e a letra Bet. Então, a letra Bet a gente já viu, né, que criou o planeta Saturno, simboliza a casa, a centralidade, o equilíbrio, a estrutura. E a Tzad, de valor, peso de consciência 90, rege o signo de Aquário e simboliza o justo, o Tzadik, né, aquele que canaliza a luz, que se alinha à verdade, que sustenta a realidade e que permanece conectado à fonte, não às circunstâncias. Conexão com a Tzad, então. Ela atua como um eixo que alinha as nossas raízes e intenções com os nossos frutos, né? Então, a nossa raiz, o que está no nosso pensamento, com o fruto, nossa ação aqui, né, no mundo físico. Ativar a nossa Tzad interior significa manter o pensamento conectado à fonte, mesmo quando o resultado físico ainda não é visível. É a nossa capacidade de sustentar a certeza e a retidão no mundo, garantindo que a luz desça sem distorções, né, pelo nosso canal aqui de ação no mundo, né? E o aguadeiro, né, canalizando a abundância. Então, durante este mês, todos nós somos banhados por essa energia do aguadeiro. O símbolo não é a água em si, né, mas sim o canal, assim como o tzadik, né, sendo um canal. Então, Aquário ensina que a abundância só existe quando há transmissão. O tzadik, o justo, é um canal de fluxo. Ele não retém para si tudo que recebe, né? Então, aqui, se eu tiver com todos esses vasos, esses baldes aqui, cheio de conteúdo, não há o que entrar, né? Então, eu transmito, há uma transmissão desse conteúdo e eu sou um canal para isso. O tzadik está em Yesod porque transmite o que recebe das sefirot superiores para Malkut, né? Então, o tzadik está aqui, em Yesod, né? Então, recebe das sefirotes superiores e transfere para Malkut. Sem transmissão, não há tzadik. Uma integração, né, da energia
de Shevat. Durante Shevat, podemos nos perguntar, né, podemos aprender com essa energia. A raiz desta minha ação, das minhas ações, é o orgulho, né? Estou me conectando com eu sou mais, eu sou melhor, eu sou certo, ou uma conexão, né? O que o todo precisa é de conexões, né? Estou agindo querendo reter, segurando para mim, ou como um canal, né? Um aguadeiro fluindo para o outro, né? Se eu estou, né? Se eu não estou fluindo para o outro, se eu estou agindo com orgulho, né? Estou de fato no orgulho. E aqui eu trouxe a letra, sabe? Para a gente visualizar que aqui tem a letra Nun, né, inclinada também. E a letra Nun representa a humildade. Então, acho que aqui também podemos ter um segredo aí para este mês. E como conclusão, né, o que estamos plantando? Nossos pensamentos são raízes, criam fluxo para a luz ou bloqueios. A luz nova deste mês desce pelos canais que criamos em nossa mente. Podemos lembrar, se queremos frutos diferentes, relacionamentos maravilhosos, sustento, clareza, precisamos atuar desde a raiz das nossas intenções, nossos pensamentos, percepções da realidade e nossos estados de consciência. Os frutos não são criados diretamente, instantaneamente, eles são colhidos como consequência do alinhamento em nossas raízes. Né? E aqui voltamos às perguntas iniciais, né? Se eu fosse um aguadeiro, que tipo de água eu estaria distribuindo em minha realidade, sabendo que ela vai nutrir o que vai crescer? Essa é uma pergunta assim que eu considerei uma chave e conectando com toda essa energia disponível dentro do mês, a gente pode encontrar as respostas aí, pode com certeza nos elevar durante este mês. Rodastov, um bom mês a todos. Com certeza, muito bom, excelente. E estamos falando dessa passagem de Capricórnio para Aquário, né? Que é a passagem, por isso, justamente nesse mês, de El Shaddai para, para Yud-Heh-Vav-Heh, né? Do limitado para o infinito, assim como você o nomeou, né? Perfeito, perfeita conexão. Justamente agora o que estamos fazendo é unindo, né? Unindo como unindo as energias do mês, como as Parashá, que não por acaso essas porções se lêem este mês, e com a possibilidade de ver todo isto por anticipado, para que essa energia que temos no início deste mês de Shabbat, ou Shabbat, vê que é quase a mesma fonética que Shabbat, porque é um mês onde nos encontramos diretamente, cara a cara com o infinito. Assim como o Shabbat, né, que está escrito que ficamos 6 dias de costas ao divino, que são 6 dias onde a pessoa se vitimiza, que tem muito trabalho, que agora não tem o tempo espiritual, né, para depois se encontrar, como agora, com um dia de Shabbat, de Shevat. Só que um finaliza com Tav e outro com Tet, né, que são duas letras que foneticamente são intercambiáveis. Por isso que o Shabbat, né, depende do Shvat do mês e vice-versa também. Estão diretamente conectados. Eu só quero mostrar aqui mais que possamos entender isto que falávamos também da gematria e com isso fechamos um círculo virtuoso. O valor de Shaddai é 314, mesmo valor de Metatron, que atua como regente dos sistemas de limites no mundo da manifestação. Metaforicamente, Shaddai é pi, 314, circunferência do círculo, 314, um número que em matemática, ó, por isso eu falava que os matemáticos rapidamente iam entender que esto está directamente Shaddai relacionado ao mundo físico, também através da gematria. Shaddai e número pi do universo, a constante que permite a transição da circularidade para a linearidade finita, a criação. Inclusive, eu ia mencionar aqui que muitos estudosos de física e de metafísica argumentam que o número pi, 314, e continua, é um número que não é só 314. Agora vou colocar os 10 primeiros
fatores de pi. Funciona como uma ponte entre o mundo das ideias puras, ou seja, o mundo metafísico, e o mundo material. O pi é um número irracional infinito que pertence ao domínio abstrato da matemática, mas, sem esse número, não conseguiríamos descrever as formas imperfeitas da nossa realidade física. Ele é a lei invisível que a matéria tenta copiar. Vê que aqui está a união, quando eu falei, todo é um. Se nós vemos os extremos, vemos um mundo separado. Se nós vemos os pontos de conexão, temos a possibilidade de ver um mundo unido. Se nós entendemos que o ponto de conexão é nossa palavra, que por sua vez conecta com nossas águas e com esse canal que agora a Ana estava falando, então vemos todo como um canal. E que esse canal é diferente do canal que conecta Keter a Malkuth através dos nomes? Não, é o mesmo. Estamos falando de fluxos. Estamos falando de um canal de fluxo de energia ou de água? De ambos. Porque em seu nível de materialização, todos os fluidos têm uma função. Assim como nosso fluido encefalorraquídeo tem a função de unir também o plasma, o ectoplasma, todo tem uma função. Y todo está unido y no está separado. Por eso cuando vemos eventos separados, desde esa percepción, estamos en esta conciencia, que no es una conciencia errada, es una conciencia incompleta, que era la conciencia de los patriarcas. Los patriarcas no tienen una conciencia errada o, por ejemplo, una conciencia que fuese contra la unificación. No, mas era una conciencia parcial, que después se completó com o aparecimento de Moisés. E que depois, quando chegam outros, por exemplo, o Ari, que estávamos mencionando agora, o Rabi Akiva, são almas que também contêm uma parte da alma de Moisés. Quer dizer, completam consciências. Por isso, completam consciências desde outras explicações e outras formas de ver os mesmos assuntos. Metatron é justamente o mediador, o príncipe das diferentes faces, dos diferentes rostos, que também que rege sobre os limites, que também vale 314. E os 10 primeiros, esta letra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui está faltando uma, 10. Aqui está, 10 letras que representan los 10 primeros números da serie pi, que 3, 14, 15, 92, 65, 3. Si nós somamos todos esses 10 primeiros fatores do número pi, dá 39. E se vocês lembram, o número 39 é a mesma geometria de orvalho. Um conhecimento que cai em forma de orvalho no início do dia. Tau, a palavra Tau, 39, lembram? Temos a opção, então, de abrir agora o portal entre os nomes ou esperar a Pesach para que essa abertura seja forçada ou forjada pelas situações. E a lógica continua a mesma. Enquanto agora aprendemos pelo amor dos ensinamentos do nível Sot, o orvalho da sabedoria, depois aprenderemos pela dor dos fatos no nível físico, ou pelo amor, ou pela dor, ou pelo orvalho da sabedoria, ou pela dor dos fatos físicos. Mas sempre aprenderemos, porque a correção é inevitável. É inevitável que a gente aprenda aqui, ou usando as energias do mês, ou sendo usado por essas energias, ou usando o nome, ou sendo usado pelo nome, mas sempre vamos aprender. Hoje, unimos e sabemos que são necessárias as duas consciências, tanto a dos limites quanto a da expansão. Por quê? Aonde estão essas consciências? Em Gesed e Geburah. Expansão e limites. Uma expansão sem controle provoca câncer e câncer em todos os níveis. E uma contração e limites sem expansão provoca, quando provoca absorção, reabsorção, né? Desaparece, né? Bem, as energias de Shevat, então a Ana já se apresentou. Para perguntas, comentários, considerações. Ana também se quer acrescentar algo a todo o que nós vimos. Todos os microfones estão abertos. Passamos da consciência del Shaddai agora para uma consciência infinita. Alguém poderia aqui apresentar
infinitamente seus comentários. Bom, vai ter um limite, sim, de horário, claro. Mas não tem limite em quanto ao que você deseja expressar. Boa tarde, Boa Horácio. tarde, boa Boa tarde. tarde a todos. Então, considerando esse início de mês e aproveitando essas consciências elevadas, é justamente o entendimento que estou tendo com clareza é sobre essa integralidade dos universos. Então, para iniciar esse mês com um nível de consciência elevada, para mim foi essa percepção mais profunda sobre esta integralidade dos mundos, dos universos, porque eu havia entendimento, porém, ainda quando você mencionou no início da reunião, ainda trabalhava, trazia como separados. E trazia essas percepções, vinha ainda separados, integrados, mas ainda não 100%, conforme o entendimento de hoje, que você trouxe com muita clareza esse entendimento. Então, bem oportuno, bem de consciência de início de mês, para levar nas nossas criações essas integrações. Obrigada. Ótimo. O que buscamos então é isso, a descompressão dos dados, né? Descompressão de dados, todas as energias que a Anne trouxe aqui, inclusive com exemplos e metáforas fantásticas de início de mês, descompressão de dados em quanto a os pontos de união, que assim que depois que estudamos todo separadamente e para entender os conceitos, os pontos de união são fundamentais, né? Para que isso não se mantenha separado em nossa mente. Né? Tudo o que se mantém separado em nossa mente se mantém separado em nossa realidade, em nossas imagens, nossas emoções e no físico, o que queremos unir, né? Que é a prosperidade e a alegria em nossa vida e nosso resultado financeiro, nossa empresa e o relacionamento, todo está unido, mas está unido en você, sino na realidade individual de cada um vai estar separado. Por isso que a escolha entre um nome e outro nome, simbolicamente, estamos falando metaforicamente, é interior. É interior. Ninguém vai empurrar um nome para alguém se tem que usar esse nome, tem que usar essas letras, né? Todo esto no nível de abstração, nível, estamos vendo desde um nível superior, com a importância e a relevância que merece tratar de nomes quando falamos de nomes divinos, né? Porque estamos falando de teu interior, de meu interior, do interior de cada um de nós. Não estamos falando de deuses do Olimpo, ou estátuas, não. Estamos falando da parte interior de cada um de nós. Por isso as perguntas totalmente oportunas para que a Anne nos deixou para pensar, né? Totalmente oportunas para este momento. Legal. Boa tarde, Boa Horácio. Boa tarde tarde, a boa tarde. todos. Falando sobre o que a Anne, é isso mesmo, a gente analisa cada momento o que que estamos, né, com o aguadeiro, né, Acho que o teu microfone está no mudo, Maria. desculpa, é que a gata sentou aqui. Então, falando cada vez mais em relação também ao que você colocou, que a gente possamos cada vez mais construir um novo sentido do interior e não ter que passar por toda essa limitação física, né? Estarmos em crescimento sem ter que ficar nos limitando, que eu sou uma das que, ai, graças ao que passei, cheguei até aqui. Não, a gente realmente precisa modificar isso, né? Porque senão você está chamando mais eventos físicos, ou seja, é o corpo que tem que te provar o limite, porque está relacionado com a luta, com o esforço, né? Se é o corpo que se esforça, se a minha base de criação da realidade é o físico, então esse é o padrão que eu vou tomar para tudo. Vou esperar que as coisas se esgotem no físico para a partir de ali tomar uma ação ou me lamentar pelo físico ou buscar correção, e quando corrijo o físico, uso esse limite como uma mola para a partir de ali me expandir. Mas o limite pode ser acima.
Tem que ser acima. Não Senão, precisamos do sofrimento, né, não Horácio? precisamos chegar no limite do sofrimento. Claro, aí que está o sofrimento e muito menos o sofrimento físico, né? Exato, gratidão. Parabéns, Gratidão. Anne. Horácio, Gratidão, Anne. Horácio, Porque isso, sim, tem um microfone que está baixinho, baixinho. tá baixinho? E Agora, agora? Eu tenho uma pergunta justamente sobre isso que a Maria também já comentou, e quando você falou ali, esse antes seria uma escuta do perceber ali o teu contexto e mudar a tua percepção, o jeito de estar fazendo, para que não venha essa questão da doença, não venha a questão ali de romper com relacionamentos. Seria uma escuta anterior, seria uma percepção mais aguçada, é isso? sempre anterior, claro. Porque cuando nos escutamos anteriormente, escutamos que si estamos nomeando a doença como algo que não venha, estamos dando uma entidade, então sempre é anterior a escuta. A escuta é o primeiro. Cuando escutamos, entendemos que todo lo que acontece lo criamos desde esa percepción, Joelma. Todo lo criamos desde Verdade, un nivel. afinar essa escuta, né, Horácio? Claro, claro. O por eso digo, o nível da palavra é o nível da semente, né? A partir de ali, é o nível da semente que vai dar lugar para a raiz e depois nós vamos ter aqui no mundo físico os frutos, apenas. Sobre os frutos você não muda nada, você só pode consumi-los, né? Sim, Então, ok. a semente você a coloca lá no início. Você falou antes, bom, se falamos em tempo, no mundo de cima não tem antes ou depois, mas vamos dizer no início Eu de tinha todo, né? muito isso que como a Maria falou de graças a Deus, né, passei por isso, mas né, e hoje quando você trouxe isso assim me deu nossa, o quanto realmente, né, Bem, se a gente está trabalhando nessa questão de aprimorar a escuta, de perceber o contexto, uhum. né, não precisa passar, né? Não é como se fosse um presente aquela dor, aquela dificuldade, Bom, né? claro, pode ser, que muitas vezes acontece como um presente. A pessoa o torna um presente e esse presente vai chegar sempre que a pessoa se comporte direitinho. Sempre vai receber o mesmo presente. Algo pesado para que consiga sair de ali e dizer, ah, eu saí daquele lugar pesado, né? Porque eu considero um presente. Graças a isso, imagina. Você torna aquilo para a tua vida algo que necessário, né? Si temos uma consciência dividida, isso é necessário. Si temos uma consciência integrada, conseguimos perceber ante as situações. Por isso eu falei de agora, as duas vezes que se apresentam as energias no ano, né? Trouxemos este período e o período de Pesach como exemplo, conseguimos antevê-lo, conseguimos, como você falou, ouvi-lo antes na raiz. Bom, aí não tem por que se manifestar no físico e muito menos se repetir. Não vai Perfeito. chegar no físico, porque na palavra você já o detectou, ou talvez até no emocional, mas não precisa chegar no físico. O físico, digo, não só o corpo, todo o que está ao redor da gente quanto ao que afeta a tua realidade, né? O físico já é quando chega no físico, quer dizer, não fizemos nada bem, que todo o anterior foi omitido, obviado, né? Não foi nada escutado, nada falado e chegou no físico. Afinal, todos queremos usar as energias do mês para transformar e dar mais brilho este mês, né? Então, está muito claro, então, como tem que aplicar as energias do mês, quais são as letras. Maria falou sim, beleza. Depois, mês que vem, ela vai participar e nos contar como aplicou as energias do mês. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, Meire. Tudo bom? É, uma questão que me chamou a atenção foi quando você falou do 314, que representa Metatron. Em gematria, você não reduz esse número, certo? Somaria 8, É um se eu tipo de reduzisse. gematria que Sim. seria
Sim. a gematria pequena. Ah, tá. E se eu reduzo para 8, então isso vira um número de infinito. Se eu deito ele, então ele representaria o infinito? Na verdade, quem cuida das fronteiras e dos limites, estamos falando do limite entre o finito e o infinito, então a pele está no interno ou no externo, né? Mas ainda tenho algo mais interessante, se você que gosta de fazer os números. 3 vezes 14. Aí já tem os 40, o código de 42 letras, o Ana Becoa. Interessante. Muito bom. Convido Agora fica você mais expandido ainda. para continuar expandindo, claro. Sim, muito interessante. Gratidão. E gratidão, Gratidão. Anne, por as explicações de hoje. Vamos aproveitá-las cada vez mais. Isso mesmo. Gratidão. Horácio, e nesses slides recentes que você trouxe também, e trouxe a questão da gematria 314, trazendo para o 39 também o orvalho, né? Caindo, o conhecimento que cai, a sabedoria, né? Também há como relacionar, né, com esse mês, porque somos o aguadeiro, né? Então há uma transferência, o que está indo dentro dessa transferência também? Podemos conectar com essa sabedoria, com esse conhecimento, né? Com essa gematria do Totalmente. orvalho? Totalmente. Cuando dice que se dividieron las aguas, ten como ver las aguas de diferentes formas, ¿eh? Dicen, ¿cómo se dividieron? ¿Y las aguas de cima? ¿Cadê? Temos mais água acima que embaixo, não sei se vocês sabiam. Quando diz a umidade do ar, isso que se precipita nas chuvas, ou que se você conseguisse ver nas florestas, na floresta amazônica, tem rios que correm por cima, maiores que os rios que correm por baixo. Quer dizer, é uma água eh, que contém energias pesadas, né? Muita clipá. É a água de Eburá, a água que está acima, né? Mas temos enorme quantidade de água. E o orvalho é, é a sabedoria, representa também a sabedoria, porque ele cai assim de forma fina, né? Mas também está diretamente relacionado com o que a Ana estava falando, porque a água, né? É canalização de água de algumas formas. Temos nível de neve, nível de orvalho, e cada um tem um significado. De chuva, de granizo, como estaba, granizo con fogo, que aquela já se transformou em praga, né? Então, vê, mas é o mesmo elemento que vai se transformando de acordo à necessidade, a necessidade das mudanças que precisa provocar. A doença ou um evento duro na vida da pessoa, na verdade é o mesmo elemento, só que vem com uma potência maior, para fazer que, por isso que na doença está a resposta. A mesma doença traz a cura. Porque ela traz codificado o que você poderia ter decodificado quando essa doença ainda era uma ideia, uma palavra, um entendimento, uma percepção, você entende? Se a Ana não quiser acrescentar algo aqui, podemos fechar a reunião, valorizar a presença de cada um de vocês. Certo, Ana? Então, Certo. vamos fechar a reunião. Gratidão. Gratidão. Gratidão, né? Gratidão, Anne. Gratidão. Gratidão, Horácio. Valorizo a Boa presença de semana. todos. Muita luz para todos na semana. Gratidão. Gratidão, Anne. Gratidão. Até a próxima semana.